Graça e paz, queridos, amém? Dá para ouvir a voz tranquila aí? Dá? Deixa eu colocar o óculos aqui na ponta do nariz, que é o único lugar onde não embaça quando você está de máscara. Se botar para cá e começar a falar, não enxerga mais nada. Não sei se vocês são assim. Engraçado, né? O óculos embaçado fica ótimo. Você bate a cabeça na rua, não sabe onde anda. Queridos, a última vez que eu... É engraçado, rapaz. Engraçado, eu digo umas coisas que a gente tem que enfrentar, mas Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Eu entrei aqui na igreja 17 de março. Eu estava aqui na reunião com a liderança da igreja. A gente estava decidindo, não sei se você está, né? Decidindo se nós continuaríamos fazendo o culto assim ou se a igreja fechava de vez. 17 de março. Nesse mesmo dia, eu me lembro, o esposo de Kelly, ele se converteu aqui na reunião com a gente. O esposo de Kelly. Daí por diante, eu não me lembro quando foi que eu vesti calça, de março até agora. Não me lembro também se passei de 6:30 da tarde na rua. Saia para trabalhar, 8 da manhã, 5 horas, para casa. Devidamente mascarado, mas era a regra, e é a regra. Então ele precisa ser cumprido, tá? E desse tempo para cá, 17 de março, ônibus, metrô, Uber, não. Nenhum deles eu tive contato. Trabalhei sempre aqui pelo bairro, evitando qualquer coisa, e de fato, a situação não estava e não está para se andar brincando com as coisas. Não se pode fazer isso. Mas é bom estar de volta, tá? E ver os irmãos e dizer que, embora nós estejamos passando por situações, são notícias tristes que a gente ouve todos os dias, notícia de irmãos nossos infectados, até os que já faleceram, parente nosso. Sexta-feira agora meu sogro faleceu, madrugada. Então a gente vai, parece que você foi acumulando notícias ruins, mas Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele continua assim, embora as tribulações ela esteja conosco, presente, a esperança dos irmãos continua sendo Jesus, amém? Amém, amém, queridos? A nossa esperança continua sendo o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. De todo esse período que nós estamos passando, de março até cá, nós temos sido, eu diria, bombardeados, sabe? Perseguidos até. No começo da pandemia, eu achava, na minha concepção, que o ímpio agora ia de fato entender o que estava acontecendo e que ia se render ao Senhor. Parece que eles pioraram a situação. A impiedade, ela aumentou. E é incrível que eu também achava que talvez os políticos eles se dobrassem e dissessem: gente, é hora de esquecer os nossos valores e pensar no ser humano. Não, aí é que eles roubaram mesmo. Então, em meio a tudo isso aí, nós ficamos, eu não sei quantos irmãos, fiquei com a cabeça meio que, meu Deus, o que é que eu penso, o que é que eu faço, de que maneira agir. Mas o Senhor calou no meu coração que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então eu procurei me firmar no Senhor. Algumas vezes eu estava em casa pensando sozinho no quarto, e 35 anos servindo ao Senhor, parecia que eu tinha começado ali, porque de fato a cabeça estava um turbilhão de notícias ruins. Eu liguei para Kel, quando o Kel estava infectado, e eu ouvi a voz de Kel, uma voz para baixo. Eu fiquei preocupado, e como é que você está? E procurei ligar para ele, para Luiz, para outros irmãos, saber como é que está. De fato preocupado com os irmãos. E comigo também, porque 17 de março, no final de março, eu fui acordar o Rubinho, meu filho, dentro de casa. Pai, eu posso dormir com o senhor? Pode. Desse tamanho ele, dorme no meio da gente. Situação terrível. Aí pode. Dormir quando foi de manhã, a mãe dele acordou mais cedo. Quando eu fui levantar ele, não me toque não. Aí eu disse: rapaz, para de brincadeira, levanta, é hora de você estudar a escola online em casa. Aliás, Nilo está fazendo umas aulas na escolinha ali, você precisa ver que tormento lá em casa, uma escolinha, aula online, bebê, não sei o que, quem aguenta com aquilo. Mas, vamos para frente, né? O que aconteceu?
Então ele cheio de dor. Em meio à pandemia, você com a cabeça cheia, ele não toca em mim não, que eu estou todo dolorido, com febre. Pronto. Aí em casa tem um quarto que tem uma escada. Vamos descer para você tomar um banho. Não, tomar banho coisa nenhuma. Não me pegue não, que eu não estou podendo. Todo dolorido, junta, doendo, febre, dor de cabeça. Quer dizer, ele pongou nas minhas costas e descia a escada com ele. Porque ele realmente, ele deitou. Ele passou 3 dias com o corpo dolorido, com febre e dor de cabeça. E aí, as 3 noites para a gente, já não mais passamos em claro. E foi acumulando coisa. Mas eu entendia que a alegria do Senhor é a nossa força, a gente tinha que prosseguir, tá? Por isso, o Senhor fez calar no meu coração que descansa, deixa que eu tomo conta de tudo. E procurei fazer assim. Mas, querido, nessa caminhada, de março para cá, eu não sei se os irmãos já ouviram, ou já conhecem alguém, que já se decepcionaram da situação. Resolvi dar um tempo. Já estava difícil a minha situação, ainda mais com a pandemia. Vou parar um pouquinho de ir para a igreja, de servir ao Senhor. Ou será que eu seria radical em dizer que alguns deu graças a Deus até que a igreja não funcionasse mais? Porque nós sabemos que não são todos que estão suportando o que está acontecendo. Não são todos, não são todos. E é necessário que nessa caminhada onde nós estamos vivendo, onde nós estamos dentro, o que nós estamos vivendo, passando, necessário é que você e eu conheçamos o Senhor em que a gente diz que serve. E a melhor maneira, e a única maneira de você conhecer o Senhor que você serve, é através da sua palavra, e mais nenhuma. Porque quando chegou no mês de março, no final do mês de março, apareceu um grupo nas redes sociais dizendo o seguinte: aí comando, a voz era assim, eu estou falando aqui de Minas, estou dizendo que daqui a 10 dias nós estaremos livres desse vírus, no final de março. Por quê? Porque descobriram nos Estados Unidos, Donald Trump, junto com os outros, que nós já temos o remédio indicado para em 10 dias estar todo mundo livre desse vírus. Apareceu outro dizendo, não, de fato está certo. Apareceu outro confirmando, eu estou aqui em São Paulo para confirmar essa notícia, e o último veio de Houston, ele disse, eu estou aqui em Houston confirmando que a notícia procede. De fato, o vírus já tem remédio para combater. Olha só, no final de março. Então, no dia 10 a 15 de abril, nós estaríamos livres disso. A expectativa cresceu. Pô, que bom, rapaz, vai ser rápido. Nada. Outro grupo apareceu depois e disse o seguinte: nós temos, isso aí é cientista, nós temos a certeza, quando decretou o uso da máscara, não é isso? Decretou todo mundo usar máscara, nós temos certeza que se o Brasil não adotasse essa lei de usar máscara, o Brasil teria, no final da pandemia, olha o que ele disse, eram 100 mil mortos. Mas se a máscara for real e todo mundo usar, nós vamos ter no final da pandemia 30 mil mortos. Deu certo, não deu? Não deu. Isso vai criando perspectiva para você. E por fim, apareceu um grupo de irmãos. Aí agora vem para acreditar porque são irmãos. Vocês lembram porque o nome quarentena? Acho que os irmãos devem visto isso no começo. Lembra porque o nome quarentena? Lembre. Jesus passou 40 dias e 40 noites com fome, orando. Lembre aí também que foram 40 anos que o povo sofreu no deserto. Então, quando você juntar 40 aqui, então a quarentena, isso quer dizer que a pandemia vai durar 40 dias. Bateu certinho. Todas as 3 informações que eu passei para os irmãos, né? Nenhuma delas funcionou. Quando Deus está no comando das coisas, tem que ser do jeito dele. Porque Ele é Deus. Ele sabe muito bem o que fazer. Tá bem, queridos? Então nós não podemos basear nossas perspectivas em ninguém. O governo, as leis, as autoridades lhe colocam as regras, siga-as. Porque a Bíblia diz que você não deve resistir às autoridades. Se você resistir às autoridades, você resiste a Deus. Eles estão ali porque o Senhor o colocou ali. Então, nós precisamos nos afundarmos na palavra do Senhor para que possamos estar firmes nos dias maus, como esse. E não existe outro método, meio, para você se firmar na presença do Senhor do que a palavra de Deus, porque você vai ouvir muita coisa. Mas a Bíblia tem resposta para todas essas coisas.
todas essas coisas. Por isso eu quero te pedir para você abrir aí a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24. Não tem relógio? Me avisam aí, viu? Fazer igual a Leandra. Eu vi a Leandra pregando. A Leandra falou, quando chegar a hora, me avisa. Eu também vi daí isso aqui, eu não esqueci de ninguém. Lucas, capítulo 24. Irmão, deixa eu contar uma coisa para os irmãos aqui. Para a gente meditar um pouquinho, tá? Antes da gente ler a palavra de Deus. Deixa ela souber a sua Bíblia aberta em Lucas 24. Um jovem casal, aí foi um pastor que contou. Esses tempos todos, né, dentro de casa. YouTube, rolou a solta. E eu ouvi, pô, Jodo, agora Jodo me disse o que fazer. Então, numa igreja, um pastor pregando, aí agora tem que acreditar, porque foi o pastor que falou, né? Pastor, né? Pastor pregava e um casal, aliás, jovem, se preparando para casar. A menina e o rapaz, tudo arrumadinho, bonitinho, tal. Então, eles estavam fazendo aqueles preparativos que mulher faz, que o homem nunca faz nada mesmo, convite, não é isso? Convite e tal. Aí o pastor pregava sobre o texto de 1 João 4,18. O amor lança fora todo medo. Se você ama, o temor é vencido. Se você não ama, tal. O amor lança fora todo medo. É isso aí que o texto fala. A menina disse, olha rapaz, interessante. Vou colocar esse texto aí no convite de casamento da gente. Gostou? O amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Está escrito lá. Pronto. Ela aí fez o rascunho. O noivo não soube de nada, como sempre. Fez o rascunho, tal, e mandou esse convite para a gráfica. Que é para o rapaz lá, sabe, fazer os convites bonitinhos. Então, quando ela foi colocar a referência bíblica, ela não queria colocar. Ela disse que não ia colocar o texto, o versículo, não. Ia colocar só a referência bíblica para quê? Os convidados, quando recebessem o convite, certo? Tivesse a curiosidade de estudar a Bíblia e descobrir, olha, de fato está escrito, entendeu? Era a ideia dela, pô, eu aproveito e evangelizo, que bom. Então ela fez ela em vez de botar primeiro, aquele primeiro, como a gente escreve, primeiro, pronto. Ela fez um risco no papel, aquele risco, e botou João 4,18. Aquele risco. Rascunhou, ela fez, preparou tudo o convite e mandou para a gráfica. O cidadão abençoado lá da gráfica não é crente. Não era crente. Ele aí olhou, ficou aquele risco assim, ele disse, rapaz, o que é isso aqui? Olhava para aquele risco e tal. O que é isso aqui na frente, rapaz? Ele, duvidoso, ele entendeu que aquele risco era uma rasura. Então ele esqueceu o primeiro e botou só João 4,18. A irmãzinha recebeu os convites de volta. Viu os convites tudo bonitinho. Ela saiu distribuindo os convites. Pronto. Como ele não colocou a referência de 1 João 4,18, os irmãos começaram a ler o que estava escrito na Bíblia. Não tinha 1 João, tinha só João 4,18. E em 4,18 está escrito, porque tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. No convite da irmã, vê se não é aí, o Jesus falando com a mulher samaritana. Na hora que ela distribuiu os convites, que os irmãos saíram procurando a Bíblia, tal, vamos procurar aqui a referência bíblica. Opa só. Pense na situação da irmã, hein? Irmãzinha novinha, preparando o casamento. 5 maridos tiveste. O irmãozinho não entendeu o que está escrito no 1 João, tirou aquele rasuro, ficou só João 4,18. Tivesse 5 maridos. Pense na situação das irmãs. Sabe o que aconteceu depois? Não sei, o pastor também cortou o assunto e foi embora. O que quer dizer com você com isso aqui? A palavra de Deus, você deve estar sempre, seja qual for a coisa. O próprio pastor diz, quando o pastor terminar de pregar, vá para casa, não é? Pesquise, olhe a palavra de Deus, porque contém nela a palavra de vida eterna. Nós não somos enganados se estivermos embasados nela. Então, se o abençoado lá na gráfica tivesse tido a curiosidade, peraí, eu conferi aqui, pronto. E a irmãzinha, quando leu, misericórdia, o convite espalhou. Imagine os convidados, né? Os convidados, que uns vão para comer, os outros para criticar. Imagine esse que eu olhava, rapaz, essa irmã, né? Que coitada da irmã, até que ela consertasse a situação,
250 convites esparramados por aí seria muito trabalho. Já confessaram que as irmãs dizem, olha, tá vendo, rapaz? E a irmãzinha, hein? Fazendo aquele propaganda da igreja, que ia casar e tal. Olha o que aconteceu com ela. Imagine, os convites certamente não chegou na mão de todo mundo que era crente. E os adequados. Bom, isso é só para entender que nós devemos estar firmado na palavra de Deus. Tudo que tiver dito a você, até que Jesus, eu vi Jesus ali, o próprio, palavra de Deus, para conferir se é verdade ou não. A gente não cai se estiver baseado nela. Baseado nela. Aliás, você sabe também que a pandemia está aqui também registrado. Certo? Um micro-organismo vivo, invisível. Ninguém sabe onde está. Mas o Criador tem ele aqui, ó, na palma da mão. Nada passa despercebido ao seu olhar. Está na palma da mão dele. Outra coisa, Deus, ele tem a solução, o remédio para esse vírus. Ele deve estar a 2, 3 metros do mais experiente cientista do mundo. Mas o Senhor não quer que ele veja. Então, se Deus não quer, não é agora, então deixa aí acontecer. Deus tem nas mãos o poder para todas as coisas. No controle, está tudo no controle dele. Tudo no controle dele. E nós devemos seguir e obedecer esse Deus. Bom, agora de fato, vindo a palavra de Deus, a partir do versículo 13. É uma história conhecida. É uma história conhecida. Tá? É uma história conhecida. Eu vou ler de 13 até 25, tá bom? E eu queria que os irmãos depois lessem para mim, por gentileza, só o versículo 16. Amém? Veja se esse texto não parece um pouquinho com você. Porque ele se encaixa direitinho nas coisas que andei pensando alguns meses atrás. E esse que é no mesmo dia, é esse mesmo texto? Iam 2 deles para uma aldeia distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou dele e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes, os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia. Ainda que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse, honestos e tardio de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. 16, por favor. Pronto. Os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. Tá? Querido, o texto todo de Lucas 24 fala da ressurreição de Jesus. Tudo como aconteceu. Tudo como aconteceu. Direitinho. Esses 2 homens, eles eram discípulos de Jesus, como nós. Seguidores, como a gente chama. Como nós. Mas, assim como nós também, eles ouviram o tempo todo, desde que começaram a seguir a Jesus, que o Filho do Homem passaria por tudo aquilo e que no 3º dia ressuscitaria. Tudo foi explanado por Jesus em 3 anos e meio de maneira muito clara. Deixa eu abrir só um parênteses assim também, Gilmara. Estou muito feliz de você aqui, viu? Deus abençoe você, viu? Siga na sua caminhada aí, que o Senhor te guarde, você e sua família. Do mesmo jeito que a palavra de Deus é passada para nós, de maneira muito clara,
Eu tenho sempre pego essa deixa do pastor, que é preciso que se pregue o evangelho sem maquiagem, que ele seja direto, mesmo que não agrade. E na verdade o evangelho não agrada, ele salva, ele liberta. Na verdade, você seguindo a Jesus e obedecendo ao evangelho, você tem que abrir mão, renunciar muita coisa, muita coisa. Eles estavam naquele dia, mas a Bíblia diz no versículo 13 que no mesmo dia, dois deles iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles moravam lá, na cidadezinha, no povoado de Emaús. E saíram os dois, conversando sobre, versículo 14, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles sabiam da história completa. Porque Jesus deixou bem claro no seu ministério tudo o que ia acontecer certinho, para que ninguém se enganasse. Então eles foram conversava sobre o quê? E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, eles diziam nas suas perguntas: nós estamos perdidos. Tá? Aí alguém que nós decidimos caminhar com ele, andamos no caminho com ele, de repente ele se entristece com o evangelho, com o Senhor Jesus, e a gente entende também que é bom a gente caminhar com ele. E nessa caminhada, no caminho de Emaús, ele vai se entristecendo, e nós também. Até que quando vamos perceber, nossos olhos estão fechados para que não pudesse entender. A caminhada para desistir do Senhor é assim, é lenta. De Jerusalém até Emaús eram 10 quilômetros, 60 estádios. Duas pessoas caminhando, falando, em 10 quilômetros de caminhada, fala de muita coisa, não? 10 quilômetros de caminhada, você vai falar de muita coisa. O assunto naquele dia era: vamos voltar para a nossa vida de rotina, porque todo o nosso sonho foram frustrados. Tudo que nós esperávamos desse homem que diziam ser Jesus, acabou. Vamos voltar para a nossa rotina. Você faz o quê? Eu sou marceneiro, pronto. Amanhã você volta para a sua vida. E você faz o quê? Sou pescador. Volta para a tua vida. Esquece tudo isso aí, ó. Vamos voltar para a nossa rotina, porque os nossos sonhos foram frustrados. Não é o que nós esperamos que fosse. Jesus, ele tem quando a gente fala carinho por cada um de nós, eu falo carinho, mas quando eu estava lendo esse texto aqui, eu não consigo chegar ao topo desse carinho. Porque eram dois decepcionados, frustrados e tristes com a situação que tinha acontecido. A expectativa que eles faziam em Jesus era que ele seria aquele que ia destronar Herodes, Pilatos, ele ia sentar no trono, ia exterminar os inimigos, ia dizer para os discípulos: venham todos aqui, que agora quem vai reinar somos nós. Com o cajado, o cetro de justiça nas mãos, sentado no trono ali. A esperança desses homens era isso. A esperança desses homens era isso. E talvez nós, dentro dessa pandemia, se não passou pela nossa cabeça, somos livres de tudo isso aí, porque somos servos de Deus. Somos os únicos que não vamos ser contaminados, porque nós estamos servindo ao Senhor. Nenhum de nós vai morrer, porque estamos servindo ao Senhor. Se prepare, ao mundo ímpio, porque agora vocês vão pagar o preço. Mas nós, que somos servos do Senhor, estamos imunes a isso aí tudo. Nada disso aí vai nos acontecer. Muito pelo contrário. Estivemos ou estamos com tanto medo quanto os ímpios. Porque, na verdade, a única diferença entre ele e nós é que, se partirmos desse mundo, vamos acordar no seio de Abraão. É a diferença. A única diferença é essa. Mas para você ser contaminado e o vírus também lhe levar, é daqui para ali. E se o Senhor disser: é o seu dia, acabou. Não importa que você é servo de Deus ou não. Então, às vezes nós pensamos que nós somos diferentes em muitas coisas. Mas na hora da dividida, como diz alguns repórteres, o nosso corpo, o meio seu, do ímpio,
é o mesmo. A diferença é que nós servimos ao Senhor e nós não devemos, nem que a morte bata a nossa porta, desistir do Senhor por causa da Covid-19. Nem por qualquer outra coisa. Nem por qualquer outra coisa. Então eles iam descendo, conversando entre si. Jesus cuidadoso, carinhoso comigo e com você, na hora da agonia, na hora que eu estou para o meu desespero, batendo na porta, Jesus encosta em mim e em você e a gente nem percebe que ele chegou. Como eles não perceberam. Vocês estão conversando sobre o quê? Aí Jesus chega em mim e você e fala: qual o problema? O que aconteceu? Na hora daquela, eu vou desistir, eu vou desmaiar, não dá mais para mim. E Jesus fala: aconteceu o que aí? Aí eles disseram: você é o único morador de Jerusalém, é o único peregrino, é o único visitante que não sabe o que aconteceu aqui esses dias. Jesus pergunta para ele, olhe que pergunta. Você não sabe não? Não. Quais? A pergunta, quais? Quando eu faço uma pergunta, peraí, sabe o que aconteceu, Joel? Não. O que foi? Eu de fato não sei. Mas olha, Jesus perguntou para ele, quais? Então, como explicar? Então eles relataram. De Jesus de Nazaré, vamos ver aqui? Versículo 19. E eles disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo. E como os principais do sacerdote, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Não explicaram tudo? Não disseram para Jesus? Jesus perguntou: quais? Então Jesus disse: quais? Explicaram para ele. Disseram que era Jesus, deram o testemunho do que Jesus tinha dito. E eles sabiam também sobre a lei, profetas, o que tinha acontecido, do que ia acontecer com Jesus. E Jesus perguntou para ele: quais? Pronto. Aí Jesus olha para ele. Eles disseram, 21. Eu fiz um rascunho aqui, mas é só para a gente ter uma ideia. E nós esperávamos, quando eles responderam para Jesus, aqui de respeito a esse Jesus, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ele quer dizer o que com esse versículo, na opinião dos irmãos? Diga para mim. E nós esperávamos que era ele, e já é o terceiro dia e nada. Ele quer dizer o que com isso? Na opinião dos irmãos? Uma palavra só. Diga aí. Acabou. Entendeu, queridos? Os olhos fechados, a mente fechada, decepcionado, triste, sabe? Abatido, chorosos. Fechou a mente. E quando você enfrenta uma decepção na sua vida, uma coisa que chega de repente em você assim, até que você reflita e os seus pensamentos voltem ao estado natural, você já fez um monte de besteira. E eles estavam frustrados. Pô, não era isso que a gente pensava. Olha, ele disse que ia, sabe, seria ele Israel, e nós esperávamos, ou seja, passou, acabou, não existe mais. Vamos retomar nossa vida de rotina, porque aquele que prometeu para a gente já era. E o que mais frustrou eles é que eles diziam que esperava que esse homem Jesus remisse a Israel. E eles viram Jesus ser maltratado, cuspido, pisado, moído, morto, sem dizer nada. Como posso entender um homem desse? Candidato a rei de Israel, a remir o povo, e não faz nada para se defender. A frustração cresceu. A situação deles ficaram mais difícil ainda. Então Jesus disse para ele, quando eles relataram também que nós até sabemos de alguma coisa, de algumas mulheres que foram lá e tal, mas não tem nada de sólido que a gente possa pegar, conversando com o próprio. Entendeu, Kátia? Conversando com o próprio, ele dizia, nós não temos mais aonde nos segurar. Acabou a esperança. Apagou aquela luz, acabou. Ele estava do lado. Eu imagino Jesus, quando se apresentou para ele, ele botou as mãos para trás, para ele não ver as marcas. Imaginando apenas, ele botou a mão para trás aqui, para ele não olhar para mim e dizer, a mão furada, é você? Não,
tranquilo, conversando. Fala, vai falando. Diga aí, descarrega. Eles foram contando tudo para Jesus, até que Jesus disse para ele, versículo 25, ó nécios. Nécio quer dizer, como vocês são tardios em entender. Jesus está dizendo, ó nécio, como é fácil alguém chegar e implantar na cabeça de vocês outra coisa. Como é fácil. Não é fácil? Como é fácil alguém chegar e dizer assim, Jesus, não é bem isso que se dizem. E você fala, de fato, concordo. Jesus diz para ele, oh, como vocês são nécios, como vocês são tardios em entender tudo o que os profetas disseram. Tudo o que os profetas disseram. Então, em meio a essa caminhada nossa até Emaús, que estamos vivendo dentro do coronavírus, do Covid-19, tá certo? Diversos são aqueles que vão chegar e dizer no seu ouvido, a esperança acabou. E você vai andando para o caminho, alguém se encarrega de chegar perto de você e dizer, eu concordo com você. Tudo que a gente imaginava não deu certo. Estamos decepcionados, porque esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Mas o terceiro dia já chegou e nada aconteceu. Interessante que eles iam conversando e era domingo, no dia da ressurreição. Já de manhã eles saíram de Jerusalém até Emaús, conversando entre si. Que decepção, eles disseram para o outro, hein? Que vamos fazer da nossa vida? Vamos voltar novamente a sofrer como veio sofrendo nossos pais lá no passado. Iam dizendo isso. Os discípulos de Jesus eram muito mais, naquela época, muito mais do que dois. Muito mais do que dois. Repito para vocês, muito mais do que dois. Mas você já viu uma parábola que Jesus disse que existiam 100 ovelhas? Já leu esse texto? Quantas se perderam? Uma apenas. Olha o interesse do Senhor em chegar perto de você, deixar todo mundo 100, e você de repente alguém está na sua cabeça dizendo, não dá mais, a esperança acabou, esquece esse negócio, rapaz. Volta a tua vida de rotina. Jesus não é nada disso que se prega. Ele é um Zé Ninguém, nós podemos dizer assim. E Jesus chega e diz, não sou um Zé Ninguém, eu sou o Senhor da sua vida. Então ele se apresentou aos dois, a história dos dois homens descendo de Jerusalém para Emaús, ela podia não estar registrada na palavra de Deus, podia não estar, mas ela está registrada para que eu e você entendamos que se tiver 50 mil discípulos, e você entender, você e mais um, ou você sozinho entender que a frustração chegou e a decepção chegou, Jesus se apresenta a você e diz, nada, eu continuo mesmo. Eu sou o Senhor. Ele não quer saber se tem 50 mil ou se tem não sei quantos mil. Quando você se solta, se desgarra, sai do aprisco, Jesus se apresenta a você e disse, eu estou aqui, pode falar. Quando Jesus perguntou, me diga aí, eles perguntaram, você não sabe não? Disseram para ele, você não sabe não o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus disse, não sei não, me conte aí. Então as coisas aconteceram, Jesus disse, quais? Jesus chegou perto dele, como se fosse nós também. Me conte tudo. Me diga como aconteceu aí, para a gente entender. E você vai, diz tudo para ele, conta tudo. Entra no quarto, fecha a porta, conta tudo para ele, descarrega. É assim. Ele fala, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Nesse texto, querido, lá no finalzinho dele, eles chegaram próximo à casa onde morava, no povoado de Emaús, tá? E Jesus disse para ele, vocês entenderam tudo? Entendemos. Ele de fato é isso aí. E Jesus se afastou dele e falou, aí está como diz Daílson, que ele gosta muito de cereja em bolo. Aí está a cereja do bolo. Ele falou, já vai, entra aqui conosco, vem jantar com a gente, porque o sol já vai se pôr, é escuro, vai escurecer, o caminho por aqui é perigoso, janta com a gente e tal. Insistiram tanto, a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a esse ponto, e Jesus, tá bom, entrou na casa deles. Quando Jesus entrou na casa deles, aí entra a solução para mim e para você. Jesus invadiu novamente as nossas vidas, invadiu novamente o nosso ser, a nossa casa, a nossa mente. E quando Jesus repartiu o pão com ele, que orou, ele disse, opa,
Agora sei quem é você. Demorou, hein? Demorou. Mas que bom que perceberam. Que bom que perceberam. Que bom que perceberam. Eles disseram, eu bem sabia que tinha algo diferente nesse homem na caminhada toda. Não revelou. Eu bem sabia que tinha algo diferente nesse homem. Sabe por quê? Porque ardia em nossos corações quando ele falava com a gente. Ardia, alguma coisa queimava dentro de nós. Mas olha só, os olhos fechados, a mente travada, a decepção batendo a porta, a tristeza, a frustração, não teve como ele abrisse a mente para que ele entendesse que quem estava pertinho dele ali era Jesus. Mas Jesus, ao entrar na sua casa, partiu o pão, orou e disse, graça te dou por esse alimento. Ele disse, olhou para o outro, eu sabia quando olhou, Jesus não estava mais lá. Ele aí sim, era ele. Era ele. E eles voltaram rápido para Jerusalém para contar o que aconteceu. Felizes, bateu e voltou na casa e voltou. Diferentes. Diferentes. Então, queridos, nós não vamos, eu não acredito, eu particularmente não acredito, como servo de Deus, que nós vamos ter vida fácil nesse mundo. Não acredito nisso. O que eu acredito é que o Senhor vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E isso é que eu creio. Isso é que eu creio. Porque lá no comecinho também da pandemia, quando eu saí daqui da igreja, que nós fechamos as portas e fomos para casa. A partir de hoje, gente, todo mundo é da sua casinha. Os serviços essenciais é obrigatório. Não, você pode ficar aí tranquilo. Sabe, os demais, todo mundo dentro de casa. Aí chega Rubinho da escola, último dia hoje, viu? Tranquilo. Encostou lá farda, roupa. Nilda também chegou da escola, não tem mais aula. Pronto. Então ficamos confinados dentro de casa. Até então eu estava tranquilo, porque, puxa, a palavra do Senhor o Senhor está conosco e tal. Mas aí eu comecei a me entristecer com o número de pessoas que estavam partindo desse mundo, sabe Deus, para onde foram. E até agora nós temos 120, quase 2.000. Até ontem. Eu fico em casa, às vezes, assistindo futebol, mais Rubinho lá, que a gente não tem muito o que fazer. Então, a cada jogo, já percebeu? Você já percebeu? A cada partida de futebol, um minuto de silêncio. Eles mostram lá a quantidade de pessoas, tá? Falecido. E o número vai subindo, e no começo, entre março e abril, de fato, eu passei um mês em casa terrível. Ia trabalhar, não tinha paz. Voltava para casa, chorei um monte, um bocado mesmo, sabe? Preocupado com os irmãos, preocupado com a família, preocupado com a minha casa, o que ia acontecer. A gente via notícias terríveis em hospitais aqui do país, gente morrendo na porta de casa, enfim, isso aí, sabe? Mas depois de 30 dias, o Senhor calou no meu coração, fique em paz. Fique em paz. Mas eu de fato, eu fiquei em paz. O Senhor descansou no meu coração mesmo, mas quando você encontra a sua paz, para você ficar em paz com Deus, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, você vê aquele monte de pessoas partindo, você se sente até egoísta, você diz, tranquilo, Deus me disse que eu tenho que ter paz, então sabe de onde. Mas é um negócio que você não explica. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós nos baseemos em Sua palavra. Nos baseemos em Sua palavra, porque dias melhores virão. Mas também eu acredito que dias difíceis e terríveis ainda virão. Então nós precisamos crer no Senhor, independente de qualquer coisa. E quando a frustração bater, lembremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Jesus é o mesmo, é o mesmo. Eu nesse tempo para cá, conversei com um monte de pessoas que eu conheci e conheço até, tá? E eu disse, vocês não estão indo para a igreja mais não, né? Aí alguns disseram, a gente até queria, mas agora com essa parada, imagine, a gente até queria ir para a igreja, mas com essa parada, eu digo, peraí que eu tenho uma solução para você. Aí passei o endereço do YouTube aqui, participe do culto com a gente, adore ao Senhor. E de fato tem dado resultado, porque nós temos visto pessoas se voltando para o Senhor no culto online. No culto online. Eu já até pensei comigo em casa também, orando a Deus, disse, Senhor, um dia nós vamos viver assim? As portas dos templos não mais vão se abrir? Isso vai acontecer?
Prepara-nos, ó Deus. Prepara-nos, Senhor, para, se isso acontecer, estejamos firmados no Senhor. A gente falando aqui, não é só nós que estamos aqui, né? Tem muito mais, né? Assistindo, não é isso? Assistindo, pronto. Então é como o pastor fala, se você decidir nessa noite, qualquer um que estiver nos ouvindo, se reconciliar com o Senhor, aceitá-lo como Salvador, faça agora, em nome de Jesus, que Deus tem um plano na sua vida também. Amém? Pastor, é? Pronto. Passa para ele, é? Vai se encerrar aqui mesmo? Vai? Pronto. Não voltou não? Mas o pastor tá assistindo em casa? Certo. Encerra aqui, né? Mas o pastor está ouvindo em casa. Pronto. Os outros irmãos também. Graças a Deus por isso. Pronto. Vamos levantar então, querido? Vamos orar? Eliane, você vai orar para encerrar? Como é que é? Pronto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome porque nós não conhecemos outro senão o Senhor. Nós não queremos, nem também aceitamos outro em nossas vidas se não for o Senhor. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos a tua casa. Nós colocamos em tuas mãos o nosso lar, nossa família. Colocamos em tuas mãos o teu povo, Senhor. Cada servo teu espalhado nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, em cada parte do mundo onde existe um servo teu também enfrentando essa dificuldade. Eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, faça calar nos nossos corações que o Senhor está presente e que nenhum mal se sucederá sobre nós. Nós queremos, ó Deus, declarar com a nossa boca que independente de qualquer circunstância, nós não vamos abandonar o Senhor. Nós vamos esperar em Ti, até que o Senhor venha remir a sua igreja, remir o seu povo. Nós te louvamos porque Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Foi o Senhor que morreu, mas também foi o Senhor que ressuscitou para a glória de Deus Pai. Te pedimos nessa noite que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos que estão nesse momento em comunhão conosco. Que em nome de Jesus, aqueles que estão assistindo, que não fizeram compromisso com o Senhor, estão afastados por qualquer coisa, se decepcionaram, se frustraram como fizeram aqueles homens no caminho de Emaús, que nesse momento a sua fé seja renovada em Ti e que eles possam voltar para o Senhor, retornar hoje ainda, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Guarda nossas vidas, nos dá uma noite debaixo da Tua proteção. Eu te peço que o Senhor estenda a Tua mão sobre a vida do Teu filho pastor, Senhor, que nessa noite ele tenha um sono tranquilo, reparador, que amanhã ele possa contar a bênção que o Senhor concedeu a ele. De igual modo eu ponho em Tuas mãos a sua família e todos os enfermos da Tua casa, no nome de Jesus. Amém.